A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Meu nome é Diego Macedo e nessa edição da Universidade 93,7 vamos falar sobre a passagem de Michel Foucault pela USP. O filósofo francês esteve 2 vezes na Universidade de São Paulo, em 1965 e 10 anos depois, em 75. Na primeira vez, poucas pessoas conheciam o pensador. Seu curso na USP serviu de base para As Palavras e as Coisas, livro que revolucionou as ciências humanas. Já na segunda vez, no auge da ditadura militar, Foucault havia acabado de publicar Vigiar e Punir, seu livro mais conhecido, sobre a evolução das práticas punitivas. Nesse intervalo de 10 anos, Foucault deixou de ser um professor universitário, conhecido apenas na Europa, para se tornar um intelectual celebrado mundialmente. Essa jornada é o tema do programa especial de hoje. Fique com a gente para conhecer histórias e lembranças sobre a passagem de Michel Foucault pela nossa universidade. Il me semble que dans la plupart des analyses, soit des analyses de type proprement philosophique, soit dans des analyses politiques, sinon des analyses marxistes, la question du pouvoir avait été relativement marginalisée. En tout cas, simplifiée. Convido nossa repórter Giovanna Farnese para falar sobre a história de vida de Foucault. Bom dia, Diego, e bom dia, ouvintes. Bom, Paul Michel Foucault nasceu dia 15 de outubro de 1926 em Poitiers, cidadezinha a 300 quilômetros de Paris. Seu pai era um rígido disciplinador e queria que Foucault se tornasse um médico, seguindo a tradição da família, o que o adolescente recusou. Na verdade, o jovem se interessava muito mais pela história, filosofia e literatura. Em 1946, Foucault foi admitido na Escola Normal de Paris, universidade em que ele se formou em 1951. Lá, ele se especializa na área de filosofia e psicologia. Por volta de 1953, Foucault conhece um jovem compositor chamado Jean Barraquer. Jean viria a se tornar uma grande paixão. Para aqueles dois, música e filosofia eram como uma coisa só. Mas, ao mesmo tempo que o relacionamento deles era intenso, era também explosivo demais para sobreviver. Michel se afasta de Jean em 1955. Aceita um cargo menor na Universidade de Uppsala, na Suécia, onde ministra aulas de literatura francesa. 3 anos depois, de volta à França, Foucault inicia uma análise histórico-filosófica das ciências do homem na modernidade. Essa fase é marcada pela publicação de 3 livros: História da Loucura, de 1961, sobre psiquiatria; Nascimento da Clínica, de 1963, sobre a medicina clínica; e o terceiro, As Palavras e as Coisas. E é aqui que entra a USP, nossa amada Universidade de São Paulo. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o paulista na sua, para o que der e vier. Michel Foucault foi convidado para vir à USP por Gérard Lebrun, então professor do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FFLESH, e que havia sido aluno de Foucault na França. Os professores franceses sempre tiveram um relacionamento de longa data com a faculdade, e a visita anual deles era uma praxe do departamento na época. Desde a sua criação em 1934, a FFLESH fora alimentada pelas chamadas Missões Francesas de Professores, em um programa que o governo francês mantinha com a Universidade Paulista.
Nesse contexto é que vieram para a USP outros intelectuais de peso, como o antropólogo Claude Lévi-Strauss, o sociólogo Roger Bastide e o historiador Fernand Braudel. Seguindo essa tradição, Foucault deu aulas em uma FEFLESH ainda situada na rua Maria Antônia, antes de ser transferida para a atual cidade universitária. Mas qual é a relação especial entre as palavras e as coisas e a USP? Quem conta é José Arthur Gianotti, professor aposentado da FEFLESH, recentemente falecido, que ficou bastante amigo de Foucault. Em 2014, Gianotti comentou sobre o impacto de Foucault e do livro na USP, em uma entrevista à Univesp TV. E no livro, acho que começa realmente a dar fama a Foucault, é Les Mots et les Choses, As Palavras e as Coisas. É um livro de 66. E para nós paulistas tem um caráter muito especial, porque Foucault, nós tínhamos conhecido Foucault em Paris, ele veio dar um curso em que vários de nós assistimos, em Faculdade de Filosofia, e ele nos deu um curso que eram as provas do Les Mots et les Choses. O que importa no Les Mots et les Choses? Pensar o análogo semelhante, que era a maneira pela qual se pensava até o século XVI. Se você quiser pensar como é que era esse copo, você pensa, bom, esse copo é semelhante àquela caneca, e assim por diante. E por essas analogias, estruturava o seu pensamento. De repente, você começa a ter a ideia de representação. Isto é, eu tenho uma palavra que representa esse copo, representa aquele copo, não representa o outro, e assim por diante. E a era das representações vai estar ligada justamente ao aparecimento de uma economia política e da possibilidade de pensar a sociologia. Porque a sociologia não era, as ciências humanas não existiam no quadro da filosofia até o século XVIII. Ao contrário de fazer análise de grandes textos, Foucault busca em arquivos, jornais e nas ideias correntes de uma determinada época os espaços subterrâneos onde se movem as representações. Uma análise diferente de tudo que havia sido feito até então. Desfrute da leitura de um trecho que separamos especialmente para vocês, na voz do nosso repórter Pedro Lobo. Tal análise, como se vê, não compete à história das ideias ou das ciências. É antes um estudo que se esforça por encontrar a partir de quais conhecimentos e teorias, segundo qual espaço de ordem se constitui o saber, e no elemento de qual positividade puderam aparecer ideias, formar-se racionalidades para talvez se desarticularem e logo desvanecerem. Não se tratará, portanto, de conhecimentos descritos no seu progresso em direção a uma objetividade. O que se quer trazer à luz é o campo epistemológico, a episteme, onde os conhecimentos enraizam sua positividade e manifestam assim uma história possível. Neste relato, o que deve aparecer são, no espaço do saber, as configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento empírico, mais que de uma história no sentido tradicional da palavra, trata-se de uma arqueologia. A obra impactou o ambiente acadêmico da USP, seja pelo entusiasmo com as novas ideias, seja pelas críticas. Eliana Conde, professora do Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, fala sobre a importância de Foucault para a USP e a recepção que sua obra teve. A professora pesquisou a fundo a passagem do filósofo pelo Brasil em seu livro Michel Foucault no Brasil, Presenças, Efeitos e Ressonâncias, e falou à Universidade 93,7. Ela destaca uma tese orientada pelo professor Bento Prado Júnior e as análises de Paulo Eduardo Arantes, autor do livro Um Departamento Francês de Ultramar, que fala sobre a formação da cultura filosófica uspiana e da influência francesa nessa formação. Mas essa tese, que foi orientada pelo Bento Prado, diz o Paulo Arantes, aí se tornou a nova Bíblia da USP. Né? A USP passou a analisar não mais em termos de história das ideias, né? Como o João Cruz Costa, por exemplo, que é um pensador importante da USP, que era mais um historiador das ideias, e mais a partir das palavras e as coisas, né? Que se tornou uma espécie, segundo Paulo Arantes, uma espécie de Bíblia da USP. E eu não acredito, isso é gozação do Paulo Arantes, não se tornou uma espécie de Bíblia, né? Mas uma das vertentes analíticas que passou a ser usada foi essa. Qual é a episteme, tá? Que está sendo posta em pauta por determinado pensador ou determinada obra. Isso foi muito importante.
Você está ouvindo Universidade 93,7, edição especial sobre Michel Foucault e a USP. Até aqui você conheceu um pouco mais de Foucault e de sua primeira passagem pela universidade. Saiba agora com nossa repórter Maiara Prado como o pensamento do filósofo ganhou o mundo nos anos seguintes e os detalhes de sua segunda visita à USP. A repercussão de As Palavras e as Coisas foi enorme, não somente na USP, mas no mundo ocidental. Após a publicação do livro, Foucault iniciou a segunda fase de sua carreira, na qual procurou explicar o aparecimento dos saberes sobre o ser humano. Foi também nesse período em que um personagem-chave na trajetória do filósofo começa a aparecer mais, Daniel Defer, ativista político de esquerda e namorado de Foucault, com o qual mantinha um relacionamento desde 1963. Em 1964, Defer foi mandado à Tunísia para dar aulas, e para não enfrentar uma longa separação, Foucault o seguiu, aceitando o cargo de professor visitante na Universidade de Tunis. Entusiasmado com os estudantes locais e com o próprio Defer, Foucault passa a visualizar uma filosofia mais ativa e engajada. Essa visão se cristaliza em maio de 68, período de movimentação política na França, marcado por greves gerais e ocupações estudantis. A partir deste momento, Foucault torna-se mais ativo politicamente, entendendo sua filosofia como instrumento político. Em 1975, 7 anos depois, publica Vigiar e Punir, onde destrincha o conceito de poder disciplinar e a transformação do exercício de poder ao longo da história. Também foi a época da segunda visita de Foucault à USP. Michel Foucault. Acho lindo quando Foucault diz: visita a Universidade de São Paulo, USP, Universidade de São Paulo. Foucault veio à USP novamente em outubro de 1975, a convite de Maria Silvia Carvalho Franco, professora do Departamento de Filosofia da FEFELESH. O ambiente estava mais pesado do que na primeira visita. Estávamos no auge da ditadura e mesmo a Embaixada da França no Brasil teve de manter vigilância sobre o filósofo, para lhe garantir a segurança. Do outro lado, a marcação cerrada era a mesma. Hoje se sabe e é comprovado por documentos que o governo mantinha vigilância constante sobre as passagens de Michel Foucault no Brasil. De qualquer forma, sua visita à USP foi extremamente atribulada, já que a faculdade estava tomada pela polícia e ele se recusou a continuar a dar aula. Quem conta a história de Foucault com o movimento estudantil e sua recusa ao controle externo da USP é José Castilho Marques Neto. Ele é doutor em filosofia e professor aposentado da Unesp e tinha 22 anos na época da segunda visita de Foucault à USP. Castilho era então estudante de filosofia e membro do Centro Acadêmico João Cruz Costa, que havia sido reconstruído há 3 anos. Ele conta que havia naquele momento um pequeno grupo de militantes que buscavam reorganizar o movimento estudantil e reconstruir a democracia no país. A história aconteceu em outubro de 75, momento de muitas prisões. Foucault havia chegado à USP e começava um ciclo de palestras na psicologia. Os estudantes buscavam se reorganizar politicamente e seus professores estavam atentos e os apoiavam. Nós tínhamos um diálogo muito próximo, né, dos professores. Nossos professores eram Marilena Chauí, Maria Silvia de Carvalho Franco, o Renato Terra, o Franklin Leopoldo Silva, ambos, os dois últimos ainda no começo da carreira, o Pablo Mariconda, o professor Oswaldo Porchat. Todos esses professores tinham conosco uma relação muito próxima, no sentido do diálogo mesmo. E numa solidariedade que eu não sei se nos tempos que estamos hoje poderia ser reproduzido, né? Apesar de ser um professor convidado e que morava em outro país, Foucault também não aceitou os horrores da ditadura militar brasileira. Castilho conta que Foucault queria tomar uma atitude, se pronunciar. O francês pediu à professora Marilena Chauí que perguntasse aos estudantes o que gostariam que ele fizesse. Castilho e seu grupo solicitaram que Foucault interrompesse seu curso, renunciando às aulas, denunciasse a ditadura militar no exterior e expressasse sua solidariedade aos presos e torturados. No dia seguinte, 23 de outubro, Foucault propôs uma conversa com a coordenação do centro acadêmico. Coube a José Castilho participar do encontro. Nós nos encontramos, eu esperei
ele e o professor Gerard Lebrun. Estou lá sentado num banco da Praça Roosevelt, o Lebrun no meio e o Foucault do outro lado, e aí começamos a estabelecer um diálogo. Foi interessante em todos os sentidos, né? Eu entendia perfeitamente o que o Foucault falava, respondia em português para ele, o Lebrun traduzia para o francês e ele me respondia. Ele tinha um enorme respeito por essa interlocução. Eu não era um intelectual formado, eu não era um colega dele da área de filosofia, eu era um estudante de filosofia de 22 anos e muito mais que isso, um militante do movimento estudantil que estava lutando contra a ditadura naquele momento. Em nenhum momento, né, ele se colocou numa posição de eu sou intelectual de renome, etc., tal, que estou aqui. Não, ele queria saber, ele queria entender a situação. E ele ouvia os meus argumentos, replicava, retrucava às vezes, eu tinha que explicar novamente. Ou seja, nós ficamos numa conversação lá, mais ou menos em torno de meia hora, 40 minutos, conversando no banco da Praça Roosevelt, me perguntando tudo, como tinha acontecido, o que era, e as minhas impressões a respeito do país, o que eu achava, o que eu deixava de achar. Ao final da conversa, Foucault disse que estava plenamente convencido de que deveria de fato renunciar às aulas e queria saber qual era a melhor maneira para fazer isso. A sugestão de Castilho foi que o professor fizesse seu pronunciamento na Assembleia Universitária, que estava acontecendo naquele momento no Salão Caramelo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU. Aquela assembleia era uma das primeiras convocadas para discutir as prisões e outras questões políticas que efervesciam naquele momento. Foucault aceitou, e assim foram os três, Foucault, Lebrun e Castilho, para a USP. É claro que você pega 1000 vezes táxi na vida, mas alguns são especiais. Naquele momento eu lembro que a gente pegou um táxi na Consolação, era um Fusca, táxi Fusca, não tinha o banco da frente. Aí sentamos lá, dessa vez eu sentei no meio dos dois, do Lebrun e do Foucault, e nós fomos embora para a USP. Então esse cair a ficha se deu nesse percurso até a USP. No final eu estava com um dos maiores filósofos, pensadores e polemistas na área da psicologia, da filosofia, indo para a USP num táxi, num Fusca, junto com o meu professor, que eu respeitava muitíssimo, o Lebrun, e estávamos numa assembleia universitária, né? Nem te conto tudo que me passou pela cabeça naquele momento, principalmente das possibilidades. Fomos diretamente para a mesa, né? Os bastidores, aí, o Salão Caramelo lotado, as pessoas nas rampas, inclusive, e aí o Foucault, ele escreveu em francês, tal, fez uma carta. Aí o Glauco, que era um colega, hoje é professor da USP, fez a tradução. E aí foi uma das coisas mais emocionantes que eu fiz no movimento estudantil, porque diante daquela assembleia, né, o Foucault foi chamado, eu fui chamado, e ele lia um parágrafo, um trecho em francês, eu lia a tradução em português, lia em francês, lia em português, aí veio abaixo o auditório, né? Muitas dezenas de estudantes e professores da USP foram recentemente presos, talvez sejam torturados, se é que já não estão sendo nesse momento. Suas vidas estão ameaçadas. Uma universidade que não é plenamente livre não passa de uma empresa de servilidade. Não dá para lecionar sob o tacão das botas, não dá para falar diante dos muros de prisões, não dá para estudar quando as armas ameaçam. A liberdade de expressão e de pesquisa são sinais de garantia da liberdade dos povos. Na defesa dos direitos, na luta contra as torturas e a infâmia da polícia, as lutas dos trabalhadores intelectuais se unem às dos trabalhadores manuais. A Universidade de São Paulo, saiba que sua luta de hoje relaciona-se à luta pela liberdade em todos os países do mundo. Presto minha homenagem à sua coragem e me associo de bom grado às decisões que vocês possam tomar para conseguir que a justiça aqui não seja uma palavra ultrajada. São Paulo, 23 de outubro de 1975. Terminou após a ovação, ele olhou para mim, eu olhei para ele, nós nos demos as mãos, né, muito forte, assim, tal, um olhando para o olho do outro. Ele saiu com o Lebrun, foi embora e eu nunca mais o vi. Um episódio bastante significativo, eu acho, na minha vida, e ao mesmo tempo foi uma coisa muito além da minha própria experiência pessoal, né? Mas foi a presença, de fato, de um intelectual orgânico que se identificou com as reivindicações da população brasileira naquela época, que se posicionou contra a ditadura, coisa que não era fácil, né? E se expôs, né?
Aquilo foi um alento, né? Aquilo foi um reforço para muita gente, para todos nós, com um ponto importante, essa passagem que ele teve no Brasil e o seu engajamento que ele teve político nesse momento, né? Aquele respeito enorme que eu senti que ele tinha por mim, por esse estudante de não por mim, né, por esse estudante de 22 anos, ainda em formação, o respeito que ele tinha, que ele exalava pela luta democrática, pelas liberdades políticas no Brasil, a revolta que ele mostrou genuinamente com aquilo que ele estava vendo, que estava acontecendo, né, prisões, etc. Tal. Tudo isso me deu a minha impressão de um ser humano muito especial, não é? Um ser humano muito íntegro, muito comprometido com a humanidade. A situação era tensa não somente na USP, mas em toda a sociedade. 2 dias depois, no dia 25 de outubro, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado sob tortura nas dependências do DOI-CODE. No dia 31, Foucault participou da cerimônia ecumênica que reuniu mais de 8.000 pessoas na Praça da Sé. Foucault foi embora do Brasil logo em seguida, sem ter concluído o curso, horrorizado com o caso e impressionado com a consequente reação do povo. Viajante contumaz, Foucault segue para Nova York e ali, participando de um debate sobre medicina, violência e psiquiatria, lembra do ocorrido no Brasil, desanimado. Praticamente em todas as torturas importantes hoje, está presente um médico que tem por função, em primeiro lugar, dizer quais são as torturas mais eficazes. Em segundo lugar, ele faz exames médicos para saber se o doente corre o risco de morrer. Herzog, morto na prisão há 10 dias, não foi suficientemente examinado. Em terceiro lugar, o médico dá injeções de diferentes tipos para reanimar o paciente, de modo que este possa suportar fisiologicamente e psicologicamente as torturas. Depois de 1975, Foucault chegou a voltar ao Brasil em 1976, mas sabiamente evitou o eixo Rio-São Paulo, passando apenas pelo Nordeste. Em sua terceira e derradeira fase da carreira, Foucault buscou analisar o nascimento do homem de desejo, o que o levou a recuar ao século V para dar conta da experiência cristã do sexo. Foi a época dos livros Microfísica do Poder, de 79, e História da Sexualidade, obra inconclusa, cujo início foi em 1976 e que teve um impacto enorme nos estudos do corpo e da moral estética ao longo da história. Michel Foucault veio a falecer por conta de problemas neurológicos agravados pela AIDS, sendo a primeira figura pública francesa que morreu por causa desta doença. O impacto de seu pensamento se faz presente até hoje por todo o Ocidente, por conta da dimensão instrumental de seu trabalho. O importante para Foucault não era a continuada busca de fundamentação de suas ideias, mas sim o uso delas como instrumento, provisório e até parcial, e essa ruptura é sentida até hoje. Em uma entrevista dada a Claude Bonnefond em 1966, Foucault conta sobre sua relação íntima com a escrita. Eu diria que a escrita, para mim, está ligada à morte. Talvez essencialmente à morte dos outros. Mas isso não significa que escrever seria como assassinar os outros e realizar contra eles, contra a sua existência. Um gesto definitivamente mortífero que os expulsaria da presença, que abriria um espaço soberano e livre à minha frente. De maneira nenhuma. Para mim, escrever significa lidar com a morte dos outros, sim,
mas essencialmente significa lidar com os outros na medida em que já estão mortos. De certa maneira, eu falo sobre o cadáver dos outros. Devo confessar que, até certo ponto, eu postulo sua morte. E falando deles, me vejo na situação do anatomista que faz uma autópsia. Com minha escrita, eu percorro o corpo do outro, faço incisões nele, levanto os tegumentos e as peles, procuro trazer os órgãos à tona e, com isso, fazer aparecer finalmente o local da lesão. O local onde reside o mal, esse algo que caracterizou sua vida, seu pensamento, e que, em sua negatividade, acabou por organizar tudo o que eles foram. Esse coração venenoso das coisas e dos homens. É isso, no fundo, que eu sempre procurei trazer à tona. Como sintetizar sua importância e seu pensamento? A professora Eliana afirma. Ele diz assim: eu não tenho uma obra, eu tenho obsessões. Há certas coisas que me incomodam, que me inquietam. São essas coisas, né, que me fazem fazer pesquisa. E o que é pesquisar? Ele prossegue, né? A gente não pesquisa, né, aquilo que a gente conhece em que vai dar. É a mesma coisa que se apaixonar. Ninguém se apaixonaria se soubesse como ia terminar. Eu pesquiso, e todo mundo deveria pesquisar, para se transformar. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Nossa equipe ouviu a professora do Instituto de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Eliana Conde, usando também muita pesquisa bibliográfica. Usamos informações do artigo Michel Foucault na Universidade de São Paulo, da revista Discurso, do livro Foucault em 90 Minutos, de Paul Stratton, do artigo Impressões de Foucault, entrevista com Roberto Machado, da revista Sociologia e Antropologia da UFRJ, e da entrevista concedida a Claude Bonnefond em 66, com tradução de Clara Lane e publicada pelo Le Monde. Essa edição contou com as músicas Dance Macabre e In the West, de Kevin MacLeod, Funambule, de Renaud Garcia Font, Mapom, de Maurice Chevalier, Sequence, de Jean Barraquet, Amanhecendo, de Billy Blanco, Acorda Amor, de Chico Buarque, Dark Alley Deals, de Aaron Kenny, e Passaredo, do MPB4, além de áudios da Univesp TV e da Acoustre, da França. Coordenação de Amanda Mazei, produção de Pedro Lobo, arquivo de Bruna Irala, edição de Momad Arraia, reportagens de Maiara Prado e Giovanna Farnese e locução e roteiro de Diego Macedo. O arquivo deste programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Obrigado e até a próxima edição. Il me semble que dans la plupart des analyses, soit des analyses de type proprement philosophique, soit dans des analyses politiques, sinon des analyses marxistes, la question du pouvoir avait été relativement marginalisée. Simplifié. En tout cas, simplifié. Michel Foucault. Acho lindo quando Foucault diz. Filósofo, historiador. Se torna muito conhecido, circula muito mais, é convidado, vai para os Estados Unidos, vai para a Califórnia, vem aqui para o Brasil, não é? Visita a Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo. Michel Foucault. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.